A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a vida de todos. Eu tenho uma mensagem para você, muito importante. Está lá em 1 Coríntios, do capítulo 13, versículo 8. O amor nunca acaba. Mas aí vem uma pergunta: se ele não acaba, para onde ele foi? Aonde ele se meteu? Né? E nós estamos vivendo momentos, né, momentos difíceis, em que multidões de pessoas estão solitárias. Apesar desta pandemia, que faz com que as pessoas estejam ali confinadas em algum lugar, reunidas em algum lugar, e apesar de você estar numa casa literalmente cheia de pessoas, você se sente só. Você se sente só. E o que mais você precisa é de ser ouvido, né? É um momento muito difícil que todas as famílias estão passando. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Existe um bombardeio sobre as famílias, sobre os casais. E infelizmente nós temos muitos casais que se uniram sem uma orientação adequada, sem um cuidado adequado, e hoje estão sofrendo as consequências, né? É como nós falamos aí numa live que nós fizemos com o pastor Gé, é a chamada síndrome de Raquel, né? O Jacó trabalhou 7 anos para se casar com a Raquel, e ele na festa se embebedou e foi deitar com a sua esposa, e quando ele acordou ele viu que tinha se casado com a Lia. E tem muita gente sofrendo isso, né? Estão casando com uma pessoa e de repente passa aquele momento da festa, aquele momento daquele princípio, aquele primeiro entusiasmo, né? E de repente você se vê morando com uma pessoa desconhecida, que você não sabia quem era, por falta do quê? De orientação. Então, preocupado com isso, né? Porque o divórcio tem alcançado pessoas e mais pessoas, famílias e mais famílias, né? Tanto na igreja como fora da igreja. E o pior ainda do que o divórcio, que está aí separando tanta gente, existe um divórcio emocional. São pessoas que estão vivendo juntas, mas já estão divorciadas. Estão divorciadas dentro da sua própria casa. Então, meus queridos, eu quero pedir para vocês que vocês estejam aí convidando as pessoas. O Senhor colocou no nosso coração de estar aqui ministrando pequenas mensagens rápidas, curtas, mas com princípios bíblicos que você precisa conhecer. A cada postagem nós vamos estar falando sobre um princípio. Não vamos nos estender muito para não ficar enfadonho, mas são princípios importantíssimos para que você possa ter um casamento abençoado, porque existe uma condição de recuperar isso. Jacó trabalhou mais 7 anos para poder ter a Raquel que ele tanto amava. Então, Deus vai nos dar graça, direção, nós vamos nos esforçar e Deus vai restaurar aquilo que foi perdido, está sendo perdido, porque o amor, ele não acaba. A base do casamento é o amor, e o amor, ele não acaba. O amor é doador, ele não acaba. Nós vamos estar falando sobre isso. O que precisa é manutenção. Eu quero deixar um versículo da Bíblia, está aqui no Evangelho de São Lucas,
né, segundo escreveu São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 15, no versículo de número 8, que diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar. Então, queridos, o que nós precisamos é de uma manutenção. Esta mulher desse texto que o Senhor Jesus nos fala é uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. E às vezes, da correria do dia a dia, nós levantamos e cai alguma coisa no nosso bolso, uma moeda, e nós estamos sempre estressados, apressados, nós não paramos, não temos tempo para perder, para procurar esta moeda. Deixamos a moeda lá. Eu não tinha tanto valor assim. E nós vamos perdendo moedas, vamos perdendo pequenos valores. Às vezes é um pequeno valor, mas esta mulher não se permitiu isso. Ela buscou essa moeda, ela buscou, ela acendeu a luz, a candeia, ela pegou a vassoura, ela usou de todos os recursos que ela tinha, para buscar esta moeda que havia sido perdida dentro de casa, até ela encontrá-la. E isto é uma grande lição para nós, porque no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, nós precisamos entender que existe uma necessidade de adaptação, uma necessidade de conhecimento, uma necessidade de nós estarmos nos doando, muitas vezes temos que deixar alguma coisa, porque a outra pessoa não é igual a nós. Existem algumas falhas, alguns erros, algumas coisas que nós precisamos aprender a lidar com isso. E se nós não aprendemos, aí nós começamos a perder valores. São pequenos valores. É uma falta de respeito, é uma palavra um pouco mais grosseira, de uma forma mais assim, agressiva. São coisas pequenas, parece pequena, mas são valores que não podem ser perdidos. São valores que não podem ser barganhados, não podem ser de forma alguma perdidos. Porque começa com uma palavra, uma agressão verbal, e isso pode virar uma coisa terrível, até chegar num litígio. Então, nos ajude, chame, nós vamos fazer aqui mensagens curtas, pegando aqui um versículo da Bíblia e falando um pouquinho sobre ele, e vamos continuar falando. E você diga para o seu esposo que olha, eu vi uma mensagem aqui, eu achei muito interessante, ouve comigo aqui um minutinho só, é rapidinho, e isto você pode ter certeza que vai fazer uma grande diferença dentro do seu casamento. Uma manutenção, uma prevenção, uma restauração, pelo poder do Espírito Santo, através da palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor, Ele restaurará muitas vidas. Eu conto com a sua ajuda para estar compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho aí, para que nós possamos alcançar quanto mais pessoas nós pudermos. Amém? Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor visite o teu lar, a tua família, o teu casamento, os teus filhos, e abençoe grandemente a sua paz, a sua graça. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos e agradecemos na bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.